Oi, uma boa tarde para todos e que Deus abençoe a todos. Hoje, na parte da manhã, eu me preparei para fazer a devocional, né? E a palavra da mensagem hoje, na Bíblia Sagrada, está lá no livro de Provérbios. Provérbios 16, o verso, né? Provérbios 16, o verso é 20. Vamos lá? Tá aqui, ó. Provérbios, deixa eu tirar a mão, né? Provérbios, aqui, 16, tá dando pra ver? E no verso 20, no verso 20, tá vendo aqui, ó? Verso 20 aqui, ó. Então, a palavra do Senhor diz assim, Provérbios 16, no verso 20, tá? Então diz assim a palavra do Senhor, né? Vamos lá ler? A palavra do Senhor diz assim, o que atenta prudentemente para a palavra de Deus achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Essa é a mensagem de hoje para a nossa reflexão, né? Fazer uma reflexão na mensagem de Deus que está na palavra, né? De Deus com a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, a gente lê, relê, mas aí a gente pede o Espírito Santo para ele nos ajudar, né? Porque realmente a gente não sabe nada. Nós, corta para mim, para depois ir para vocês. Então, a gente não sabe nada. E a gente depende, né, de Deus, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele é três pessoas distintas, né? Três: Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Então, nosso Deus é trino. É Senhor Deus Pai Criador, é Senhor Deus Jesus Cristo, o Senhor, e é o Espírito Santo Consolador. E às vezes a gente acha muita coisa, né? E a gente tem que deixar que o Espírito Santo venha fluir na hora que a gente pega a palavra de Deus para ver, observar e escutar, né? Ouvir a palavra, né? E todas as vezes que a gente vai pegar a palavra de Deus, eu oro, porque a palavra de Deus a gente tem que fazer oração, depois de deixar Deus falar. Muitas das vezes a gente quer falar de nós mesmos, quer falar da nossa inteligência, mas se a gente não tiver a sabedoria de Deus através do Espírito Santo, a gente não leva a palavra para fluir, né? E tem que ser de acordo com o que Deus enviar a gente para falar. Amém? Então, hoje está, né, em Provérbios, a reflexão, né? A devocional de hoje, para fazer uma reflexão sobre a mensagem, em Provérbios 16, no verso 20.
E diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra de Deus achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Isso é uma palavra que é para a gente guardar na tábua do coração. Está na tábua do coração, a gente tem que guardar esta palavra. Porque muitas das vezes o mundo, com as suas vaidades, né, com as suas tecnologias, que eu não sou contra a tecnologia, mas a influência da tecnologia está vindo aí, e tem algumas que é para deturpar, né, a palavra do Senhor, né? Tirar o que é certo da palavra do Senhor e colocar o comodismo, a simpatia na palavra. O mundo está fazendo isso em algumas, né, das nossas... Essa tecnologia que está vindo aí com muita força, nós temos que ter muito cuidado. Porque aí daquele que tirar, né, uma vírgula, um ponto da palavra do Senhor. Às vezes a gente ilustra, a gente dá um exemplo, mas quem entende está no Espírito Santo sabe o porquê que a gente deu o exemplo, sabe por que foi ilustrado, entendeu? Mas a gente não pode tirar uma vírgula daquilo que já foi anunciado aqui, ó. O que atenta prudentemente para a palavra de Deus achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Essa palavra a gente não pode mudar. Agora você pode fazer uma ilustração em cima da palavra, se assim Deus permitir, pode dar exemplos. E hoje é dia 20/7, né, de julho de 2026, uma segunda-feira. E eu quero falar uma coisa com vocês. A segunda-feira não é o primeiro dia da semana, né? O primeiro dia da semana é o domingo, mas a gente acha que é a segunda, né? Mas tudo bem, isso não influencia nada, né? O negócio é a palavra vir todos os dias, né? Não é isso? De domingo a segunda, entendeu? A palavra tem que vir a nós, né? Para nos orientar, para nos dar direção em nossas vidas e sabedoria. E hoje é o dia de recomeços, né? Aqui diz a palavra do Senhor, né? Atenta prudentemente para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, e Deus sabe que nós temos todos os dias aqui o cotidiano. E hoje é o dia de recomeços. Temos várias tarefas para a semana, de segunda a domingo. Nós temos várias tarefas para a semana. Mas não podemos deixar a tal da ansiedade que está perturbando muito hoje o ser humano. É a ansiedade. Ela está perturbando muito hoje o ser humano, perturbando a mente, o coração do ser humano. E temos que deixar essa ansiedade, né, um pouquinho de lado. Por quê? Porque a ansiedade atrapalha a direção de Deus em nossa vida. Mas a gente não pode deixar essa ansiedade querer mandar em nossos pensamentos, em nossas atitudes. E às vezes a gente deixa. Nós temos que mudar o foco, né? Vamos mudar o foco confiando na direção do Senhor e colocando em prática os seus
ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que mudar esse foco, que é essa ansiedade que perturba a gente. Nós temos que mudar esse foco. Como? Confiando na direção do Senhor sobre a sua palavra. E colocando em prática, né? Os ensinamentos da palavra do Senhor. Pois até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Vamos descansar no amor de Deus e na sua sabedoria. O amor de Deus, Ele diz, ó, você não está só, eu estou contigo. E a sabedoria do Senhor é a sua palavra, onde a gente quer ouvir Deus falar conosco. Deus em sua sabedoria, Deus em sua sabedoria, Ele tem o melhor para mim e para você. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor. E a gente acha, muitas das vezes, que o melhor de Deus, quando não nos agrada, é o pior para nós. Mas nós esquecemos que o nosso Deus, Ele vê além do que o nosso olho e a nossa capacidade limitada pode enxergar e pode saber. E é por isso que nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus. Ah, irmã Leila, é difícil que às vezes a gente não gosta. Não, mas a gente está aqui é para obedecer a Deus. Porque Ele é acima de todas as coisas e acima de tudo. E a sua sabedoria é que nos dá para nós a direção. É a sabedoria de Deus. Porque nem todo caminho que a gente escolhe é bom. Nem todo o caminho que a gente escolhe é bom. E nem tudo leva a Deus. E é sobre isso. Deixa Deus cuidar do seu cotidiano. Deixa Deus cuidar dessa ansiedade. Busca nessa ansiedade, deixa essa ansiedade, paralisa um pouco essa ansiedade. Por quê? A ansiedade, às vezes você vai no médico, você tem o remédio para a ansiedade. Não sou contra a ninguém ir ao médico para que o médico venha diagnosticar o grau da ansiedade e tomar um remédio. Não sou contra. Mas se você está fazendo isso, então deixa essa ansiedade de lado. Está tomando os remédios? Deixa ela de lado. E foca só na direção de Deus. No que Ele diz na sua palavra.
Não perturbeis o coração, pois eu sempre sou fiel. Amém? Não perturbeis o coração. Não deixando a ansiedade tomar conta dos teus pensamentos. Foca só na direção do Senhor. Amém? Foca nela. Foca, porque até aqui, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem segurado na nossa mão para a gente caminhar. Hoje tem uma margem para a gente passar, amanhã vai ter outra. E se o Senhor estiver segurando a sua mão, Ele vai te ajudar a você passar para outra margem, E Ele está conosco. E às vezes a gente acha tanta coisa. E o Senhor fala assim, olha, eu sou tudo. Eu sou tudo. Às vezes bota um nervosismo, na ansiedade. Na ansiedade, às vezes você trabalha com autoritarismo. E não é assim que Deus quer que a gente venha fazer as coisas. A gente tem que ter um maior cuidado. Muito cuidado. Então, que Deus venha neste dia, Ele venha abençoar a sua vida, a minha vida, que Ele venha poder transformar aquele coração que às vezes está um coração de pedra, num coração de ouro que Ele quer fazer do meu e do teu. É assim que Deus quer. E é isso. A mensagem é essa, é hoje. Amém? Confia no Senhor. Deposita sua confiança no Senhor. Porque o mais Ele fará. Porque Ele está presente todos os dias na nossa vida. Nos observando, olhando para nós, nos dando direção. E às vezes a gente está tão afastado como é que eu vou dizer? Da amizade com Deus. A gente bota todas as amizades em primeiro lugar. E a de Deus, muitas das vezes, está no último lugar da nossa vida, o qual deveria ser a primeira. Né? O qual deveria ser a primeira. O relacionamento, às vezes, a gente deixa quase se esfriando com Deus. E os outros relacionamentos que a gente tem, tá forte, tá quente. E Deus nos chama para ser, e Ele é nosso amigo e fiel, tá bom? Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas, o Senhor vai acrescentar,
Assim diz a palavra do Senhor. Amém? E o Senhor diz: se hoje tu ouvires a minha voz, olha, a voz do Deus Pai Todo-Poderoso, se hoje tu ouvires a minha voz, não para aí, ele não bota um ponto final, não, ele não bota um ponto final, nem reticências, nem vírgula. Se hoje tu ouvires a minha voz e obedeceres, comerás o melhor da terra. Porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar e vai nos ajudar, segundo as nossas necessidades. Amém? É hoje. Vamos ouvir a voz de Deus, mas vamos procurar praticar. Tanto eu quanto todos nós, na face da terra, porque ainda estamos na terra, vivendo debaixo do céu. Mas um dia não estaremos mais. Não estaremos mais aqui. Estaremos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Que vocês tenham um grandioso dia, abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Uma boa tarde a todos, a todos.